Vamos lá, vamos para o Poeta News, ele é o nosso poeta. Todes, Elo, entre outros. A linguagem neutra, Josias, ela que é tão polêmica. O presidente Lula sancionou um projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública de todo o Brasil. O trecho da lei veda o uso de novas formas de flexão de gênero e de número de das palavras da língua portuguesa. O texto, publicado hoje no Diário Oficial, foi assinado pelo presidente Lula, por outros ministros, e o trecho diz o seguinte: não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, né? Então, a linguagem neutra proibida em todo o país na administração pública, né? Vale para todo o país. A lei atinge não apenas os órgãos da administração pública direta e indireta, mas também de todos os poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O projeto foi aprovado no Congresso em março desse ano. Ele é de autoria da deputada federal Érica Cocai e agora é sancionado pelo presidente Lula. Ele acerta ao fazer isso, Josias? Linguagem neutra na administração pública proibida? Acho que não precisaria nem de lei para isso, né, Fabíola? Se você tem uma comunicação oficial do governo, essa comunicação deve ser expressa na linguagem formal, gramaticalmente aceita. Nós estamos vivendo num país em que as escolas tentam, e algumas sem sucesso, ensinar o básico do português, né? Por exemplo, o futuro do subjuntivo do verbo ver, quando eu vir, os professores ralam para ensinar que há 4 tipos de porquês, né? Que menos não existe, que houveram problemas, é errado. Então, nós estamos ainda vivendo uma fase em que a população não apreendeu nem o português formal. Aí vem essa novidade da linguagem neutra. Eu sou partidário, Fabíola, em relação à comunicação oficial, nenhuma dúvida. Tem que ser a linguagem que é gramaticalmente aceita. Agora, tem um livro extraordinário que eu recomendo a todos que leiam, chama-se Latim em Pó. Foi escrito pelo Caetano Galindo. É um livro realmente extraordinário. E ele diz nesse livro, algo com que concordo muito, que as línguas mudam, que o tempo todo surgem modos alternativos de dizer alguma coisa, formas mais velhas, mais arcaicas vão desaparecendo, vão sendo destronadas por novas variantes do idioma, e isso é normal. Tem um outro personagem, o poeta Haroldo de Campos, que ele também diz que o povo é um inventa-línguas. Então o povo vai inventando expressões. E essa linguagem neutra, ela também vai prevalecer se conseguir se impor nessa linguagem que o povo vai inventando. Quantas expressões já foram alteradas porque caíram no domínio popular? Mas já se tentou, muitas vezes, implementar essa linguagem neutra por meio de legislação, nos legislativos estaduais, municipais, e não vinga. O judiciário derruba e a própria prática derruba, né? Ninguém imagina, Fabíola, que todos os professores e os alunos vão passar, todos juntos, ao mesmo tempo, a se expressar nessa forma, que na prática, é uma forma contraintuitiva de se expressar, né? Então, se isso emplacar, se o povo, se cair no gosto popular, logo, logo vai estar no dicionário. Enquanto não chegar ao dicionário, os meios formais de comunicação na administração pública devem respeitar a gramática. Então, faz bem o Lula em sancionar. Agora, eu insisto, não precisava de lei para isso, né, Fabíola? Isso é a lógica. Ai, Josias, você falando todes, foi engraçado. Sakamoto, Lula acerta ao fazer isso? Eu também concordo com o Josias que no caso de repartições públicas e tudo isso mais, a regra é a norma culta, né? Até porque não é só a questão da linguagem neutra. Em muitos lugares você tem outros tipos de linguagem, outros tipos de formas de expressão
que não vão caber na administração pública exatamente porque ela tem que falar de uma forma padronizada com a maior quantidade possível de pessoas. E também voto com o relator com relação ao fato da língua brasileira e qualquer língua ser extremamente viva. A própria existência do português é o fato disso, né? A última flor do Lácio, ela é quase uma reta final de uma sem número de derivações, né? E de mutações pela qual passou o latim ao longo do tempo. Então, a língua é viva, não adianta a gente querer prendê-la ao dicionário, inclusive porque o próprio dicionário é vivo, né? Todo dia estão entrando palavras, né? Às vezes até saindo palavras por conta de desuso, né? Então, é uma disputa, né? A linguagem neutra é hoje uma disputa na sociedade, né? O fato é que o português como língua, de uma maneira geral, ele é uma língua complicada. Você vai falar, você tem 10 mulheres numa sala, você tem um homem. Qual é o plural disso? É eles. Então, mas isso é a norma, aceite. Não, porque a língua ela é viva. Então há uma disputa na sociedade, essa disputa ela é bem-vinda. A língua é solta, livre.